O Game of Thrones, sai fora. o Game of Thrones RPG, ele traz toda a intriga que existe na série, que existe nos livros. E eu já ouvi relatos, fui em fóruns e vi pessoas dizendo que não, pô, o sistema dá pra se macetear, dá pra colocar, você jogar tudo no início os pontos, porque pode fazer isso, jogar os pontos em uma habilidade e tipo, você ser o espadachim máximo no início de ficha. Como todo jogo pode fazer algum Que tipo você de pode combo, apelar. né? Só que é diferente, meio que diferente em Guerra dos Tronos. Se formos colocar do ponto que o mestre vai colocar uma batalha, apenas, lógico, você vai ser um espadachim, ele vai ser outro espadachim e acabou. Fez o super combo Exatamente. e pronto. Mas há tanta manipulação e intriga dentro do jogo, e isso só vai caber ao mestre mesmo a colocar, que o melhor guerreiro, na verdade, vai ser um fantoche na mão de qualquer outro. Exatamente. O que vai receber vai ser uma arma na mão dele e mais tarde pode ser o que vai receber a culpa pelos seus atos. Toma. Quem matou foi ele. Então, eu olhei... Coitada da montanha, né? Eu olhei É um muitas belo críticas, exemplo. eu li muitas coisas e o Game of Thrones ele puxa tão parecido tanto com o livro quanto a série que fica difícil você falar que você vai fazer o personagem perfeito. Não dá. Você vai ser falha em alguma coisa e você vai ser pego nisso. Então ele utiliza um sistema de dados que, ao meu ver, que eu gosto muito, que é você rolar os dados e você reter uma quantidade de dados em sua mão. É a mesma coisa que você fala como o... Que a gente jogou em Legend of Fire. Exatamente. Só sem a opção de estourar os dados com o 10, Com o que 10. seriam com coisa, o 6 não tem essa opção. A gente está usando o dado de 6 lados nesse jogo. Exatamente, o dado D6. Sendo que, o que acontece? O que eu gostei nele é que você não tem uma característica básica quando você vai fazer um personagem. O personagem ele tem a sua classe e tem as habilidades que a classe é referente à classe. Por exemplo, o guerreiro, uma referência que nós podemos colocar é que geralmente nos RPGs você tem a força, tem a destreza, tem a inteligência que é características. Exatamente. Por exemplo, o guerreiro não tem astúcia, que seria inteligência no qualquer outro RPG. Você pode adquirir com os pontos de experiência? Pode, mas vai ser mais caro, vai Isso ser é mais uma difícil. habilidade especial, né? Esses Isso detalhes, são essa Uma característica especialização, né? específica de outra Exatamente. classe. Não significa que você não tem inteligência. Você tem uma inteligência, mas você Normal. não tem uma habilidade que te diferencia de outro. Então, isso faz com que o teu personagem, ele, por mais que ele seja um guerreiro habilidoso, ele, para ser um astuto na arte da intriga, na arte da manipulação, ele não vai ser isso. Então, E qual o nome da classe que tem isso? olha, a astúcia, É. líder. O líder tem essa Artesão. no caso, por exemplo, existe ladrões, existem outras classes que você pode ter isso. E outra coisa que é muito interessante de você ver no livro é o fato de você ter a idade. A idade influencia na criação de ficha. Por exemplo, se você for um jovem, você tem uma quantidade de habilidades que você pode ter. Você tem uma pontuação Quantidade máxima de pontos para gastar no pontos. personagem. Aí, isso, você pode ter um jovem na mesa, você pode ter um homem mais velho, você pode ter um venerável, que são pessoas que têm uma idade muito avançada na crônica. Cada um com sua habilidade, cada um com a sua capacidade. Lógico, existe uma coisa chamada ponto de destino no jogo, que faz com que você possa comprar vantagens no início de umas qualidades no início de ficha. Porque a gente tem essa quantidade de pontos de destino varia de acordo com a idade do cara. Exatamente. Quanto mais velho, menos pontos de destino tem. Afinal de contas, ele já viveu a vida, né? Agora, o assim, mais jovem tem um ele destino como mais amplo, ficha, né? ele é sólido o suficiente para poder se virar. Depender menos do destino. Exatamente. Ao Ou já contrário usou. Ou já usou. Naquela altura do campeonato ele já tá gato. Tem Já coerência, gastou. né? Exatamente, Pô, tem muito coerência. legal. Então você tem uma... E isso, inclusive, faz com que o cara foque em criar um personagem e não criar uma ficha. Exatamente. E você Perfeito, sim. não tem aquela coisa de... Você é o guerreiro poderoso? Tudo bem, pode ser o guerreiro poderoso, mas saiba que se você está jogando Game of Thrones, esse guerreiro poderoso não é tão poderoso assim. Existem outras coisas por trás dele. E isso é bom fantástico. demais. O Game of Thrones ele foi lançado pela Green Ronin e foi trazido pela Jumbo Editora.
Passando um pouco o do RPG, eu fiz uma pesquisa e comecei a dar uma olhada no que tinha de Game of Thrones e descobri umas coisas muito legais. Existe o jogo de RPG para digitais, né? Jogos digitais, que ele tanto é para o Xbox, PlayStation 3 e PC, tá? Eu tive acesso ao do PC. O que acontece? O visual do jogo, eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais trabalhado, tá? Apesar de ter algumas descrições muito legais, mas poderia ser um pouco trabalhado. O gráfico do jogo, ele ficou, na época que foi lançado, um pouco aquém do que deveria. O que eu posso ressaltar bom no jogo é a história dos personagens principais da trama. Foram muito bem elaborados. E temos o Genesis, que é o Game of Thrones Genesis, que é um RTS. O que é um RTS? Um RTS é um jogo de estratégia, como StarCraft, como Warcraft. O jogo, ele retrata anos antes, na verdade, próxima da chegada do Targaryen. A mecânica do jogo, ele tem dois fatores que nós temos que colocar na balança. O primeiro é que o jogo é fiel, absolutamente fiel a Game of Thrones. Ponto. Isso, você pode filtrar inimigos dentro de locais favoráveis a você. Você pode fazer acordos secretos. Ah, que louco. Você pode fazer casamentos. Mas fede tanta Frey, né? Mas esse caso. Como se fede a Frey? Isso daí é assim, é como se fosse um StarCraft, Warcraft, e você ainda tem Isso. essa... Você tem a visão, combate, você fazer estratégia, tudo disso. Você pode convencer, você pode chegar por um outro inimigo e falar assim, passa pro meu lado. Convencer o cara a passar pro seu lado. De repente ele traz a tropa, ele traz o pessoal, ele é um cara que é infiltrado. Você pode se disfarçar no cara para invadir um local. Uma das coisas que eu diria que é o ponto baixo dele é justamente ser tão fiel. Como assim um ponto baixo? Porque o que acontece? O jogo ele foi feito para fã. Para comer. Fã é gostoso, eu gosto de fã. E o que acontece? No final de tudo, você não tem aquela batalha que o pessoal está acostumado no RTS. De botar tropas e sair na pancadaria e... Não, ele tem toda uma sequência de combate. Por exemplo, uma das coisas que eles favorecem são os símbolos das casas. Os símbolos, eles muitas das vezes são parecidos, são pequenos, então leva um pouco de tempo até você entender que casa pertence a essa. Então tem esse problema. Trocando isso, o jogo pra mim, ele representa tudo que se tem dentro de Game of Thrones. É um jogo que eu recomendaria a qualquer um que quisesse jogar.